Capítulo 3. Tirando o Egito. Nossa responsabilidade como igreja tem sido a de nos consagrarmos durante esses 2000 anos passados em preparação para a sua vinda. O propósito de Deus em retirar os filhos de Israel da escravidão egípcia foi o de trazê-los para si mesmo, para que ele pudesse habitar entre eles. Nós vemos isso nas suas palavras a Moisés. Saberão que eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Êxodo capítulo 29, versículo 46. Lembre-se de que ele não estava querendo a visitação, mas a habitação. Agora considere as palavras de Pedro no Novo Testamento. Leia-as cuidadosamente. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Deus deseja um lugar de habitação, o qual Pedro chamou de sua casa espiritual. Nós somos pedras vivas desse edifício do qual o próprio Deus deseja habitar. Pedro relaciona a nossa missão como casa de habitação de Deus como o sacerdócio. Por que ele relaciona as duas coisas? Como seres humanos, somente sacerdotes podiam se apresentar diante de Deus sem serem consumidos sob julgamento. Das inúmeras condições de um sacerdote, a que está acima de todas é que o sacerdote é o único que pode se aproximar de Deus para ministrar diante dele. Ver Ezequiel, capítulo 44, versículos 13 e 15. Aproximar-se de Deus é certamente um requerimento para sermos o seu lugar de habitação. Precisamos ser capazes de permanecer de pé diante de sua santa e poderosa presença. Voltando a 1 Pedro, lemos: pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, os que crerdes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também foram destinados. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Uma expressão peculiar aparece nesses versículos. E assim para vós, os que crerdes, mas para os rebeldes. Ele contrasta a expressão os que crerdes com a palavra rebeldes. Nós não fazemos isso hoje. Atualmente a palavra crente não tem nada a ver com obediência ou rebeldia. É por isso que muitos dentro da igreja não enfatizam a obediência. Contudo, nos dias do Novo Testamento, os escritores se referiam muito a esse tema. Crer não somente significa reconhecer a existência de Deus, mas também obedecer-lhe. Em outras palavras, se você cresce, você obedeceria. E a evidência de não crer era uma vida de desobediência, também chamada de rebeldia. Paulo escreveu sobre Jesus, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Obediência é um elemento essencial da salvação. O próprio Jesus disse que multidões creriam nele e o chamariam de Senhor, e até fariam milagres em seu nome, mas seriam rejeitados e não entrariam no reino de Deus, porque não faziam ou obedeciam à vontade de Deus. Ver Mateus capítulo 7, versículo 21. Um sacerdócio real chamado para sua maravilhosa luz. Os filhos de Israel tropeçaram ou falharam em cumprir aquilo para o qual foram chamados. Eles foram desobedientes à palavra que lhes foi dita. Mas então Pedro continua nos dizendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus,
para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos sacerdócio real e nação santa. Deus é o rei. Ele é a realeza. Portanto, aqueles que se aproximam para ministrar diante dele devem ser sacerdotes reais, pois somente a realeza pode ministrar e ter comunhão com a realeza. Aqueles que são seus sacerdotes foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Não somente luz, mas maravilhosa luz. Nós temos nos familiarizado com certas palavras e diminuído seu real valor quando as usamos para descrever a grandeza de Deus. Maravilhoso é certamente uma dessas palavras. Eu fiz um estudo sobre essas 3 palavras: maravilhoso, grandioso e esplêndido. Na Bíblia, essas palavras são quase sempre usadas para descrever Deus, seus atributos ou seus atos. Pense nisso. Maravilhoso, cheio de maravilha. Grandioso, cheio de grandeza. Esplêndido, cheio de esplendor. Jesus é de fato chamado de maravilhoso, ver Isaías capítulo 9, versículo 6. Mas hoje as pessoas usam essas palavras para descrever situações comuns. Elas gostam de um filme e dizem, foi maravilhoso, ou foi esplêndido. Quando ficam impressionadas com um atleta, elas dizem, ele é impressionante. E quando um pregador se levanta em frente a essas pessoas e diz, Deus é impressionante, pelo fato de já terem ouvido essas palavras repetidas vezes para descrever um jogador de basquete profissional considerado um dos melhores, elas não têm a mínima condição de entender o impacto do que ele está dizendo. Eu oro para que este livro mude isso. Quando Pedro diz que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, ele está usando uma palavra muito poderosa para comunicar a grandeza da natureza de Deus. Pois Deus é absoluta luz e nele não há treva alguma. Essa grandiosa luz retrata a sua glória, a qual a natureza humana é incapaz de suportar. Novamente, assim como em 2 Coríntios 6, nós não entendemos completamente o impacto dessa afirmação porque não entendemos o contexto. Voltemos ao Êxodo para dar continuidade à nossa missão de descobrir a extensão da promessa de Deus de habitar entre o seu povo e dentro dele. Precisamos lavar nossas vestes. No capítulo anterior, nós apresentamos que Moisés havia liderado os filhos de Israel para fora do Egito, o que para nós hoje é uma tipologia da nossa libertação das garras do mundo. Do Egito, ele conduziu o povo para a montanha de Deus, chamada de Sinai. Ele os deixou ao pé do monte e subiu para se encontrar com Deus, onde o ouviu dizer: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis como reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículos 4 a 6. Agora nós sabemos de onde as palavras de Pedro vieram. Elas foram originalmente faladas aos filhos de Israel. Deus não falou essas palavras somente a Arão e a seus filhos. Ele não falou essas palavras somente para a tribo de Levi. Ele disse a toda a nação, cada homem, mulher e criança hebreia. Vós me sereis um reino sacerdotal. Você consegue perceber que ele queria que todos entrassem em sua presença, assim como Moisés o fez? E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Êxodo capítulo 19, versículos 10 e 11. Nós precisamos examinar cuidadosamente o significado desses 2 versículos. Primeiramente, todo esse cenário é profético. E não somente se aplicou a eles, mas é a palavra de Deus para nós também. Deus disse a Moisés que, após 2 dias, ele viria ao povo. Nesse período de tempo, Moisés deveria consagrá-los, o que envolvia a lavagem das vestes. Nós temos em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor,
Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o salmista escreveu: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Salmos capítulo 90, versículo 4. Apenas um dia de Deus é como 1000 anos nossos. Então, quantos anos há desde que Jesus ressuscitou dos mortos? A resposta é quase 2 dias. Nós estamos bem no fim do segundo dia. Historiadores indicam que Jesus ressuscitou dos mortos por volta do ano 28 ou 29 depois de Cristo. Estamos muito perto da sua volta, de acordo com o relógio profético. Nós imediatamente vemos a correlação entre o que Deus disse a Israel e o que ele está dizendo a nós. Nossa responsabilidade como igreja tem sido a de nos consagrarmos durante esses 2000 anos passados em preparação para a sua vinda. O que significa consagrar? Raramente ouvimos esse termo hoje em dia. Consagrar significa santificar, e santificar significa separar-se. Um bom exemplo seria o de uma mulher escolhida para ser a esposa de um rei. Ela seria trazida ao palácio, onde os eunucos do rei cuidariam dela. A responsabilidade dos eunucos seria prepará-la para o rei. Ela não mais viveria como uma mulher normal, pois seria consagrada, santificada e separada para ser a esposa do rei. Contudo, se ela fizesse sua parte, a santificação seria um preço pequeno comparado aos benefícios que ela receberia. Ela desfrutaria dos privilégios íntimos com o rei que ninguém mais poderia desfrutar. Tudo que ele tinha seria dela. Em troca, o que o rei esperaria dela? Ela deveria ser dele, somente dele. Esse exemplo ilustra perfeitamente o que Deus quis dizer quando declarou: sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. E eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Levíticos capítulo 20, versículo 26. Deus estava dizendo algo a Israel ao declarar que o povo deveria se consagrar a ele. Eu os tirei do Egito. Agora tirem o Egito de dentro de vocês. Isso os preparará para a vida no começo do terceiro dia. Ele declarou: eles deverão lavar as suas vestes. As vestes do povo ainda tinham resíduo do Egito nelas. Ainda hoje, Deus nos diz: eu tenho tirado vocês do mundo, agora retire o mundo de dentro de vocês. Isso os preparará para a minha vinda no início do terceiro milênio. Nós devemos nos livrar das sujeiras do mundo lavando nossas vestes. Lembrem-se das palavras de Paulo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Paulo nos diz para limparmos nossas vestes tanto na carne quanto no espírito, assim como Moisés disse aos filhos de Israel para lavarem as suas vestes físicas. Eu quero deixar algo bem claro aqui. Nós devemos nos lavar. Não é algo que devemos deixar para Deus fazer. Paulo não disse: e o sangue de Jesus os limpará de toda imundícia, tanto na carne quanto no espírito. Portanto, somente creiam no seu amor. O sangue de Jesus purifica de todos os pecados? A resposta é um inquestionável sim. Mas como veremos na palavra de Deus, nós temos de fazer a nossa parte nesse processo de limpeza. 2 erros extremos. Durante os últimos 100 anos tem havido 2 extremos da igreja com relação à santificação e à santidade. O primeiro enfatiza a santidade como um processo extremamente exterior. Se uma mulher usa maquiagem, ela não é santa. Se ela usa o vestido acima do joelho, ela não é pura. Bem, uma mulher pode usar um vestido longo até o pé, prender os cabelos com um coque, não usar nenhuma maquiagem e mesmo assim ter um espírito sedutor visível aos seus olhos. Um homem pode se gabar de nunca ter cometido adultério ou nunca ter se divorciado de sua esposa, mas mesmo assim cobiçar todas as mulheres que passam por ele. Isso não é santidade. Esse extremo se concentra somente na carne. A santidade não é obra da carne. Essa noção levou muitas pessoas na igreja a um comportamento legalista. O segundo extremo, que tem ganhado destaque nas últimas décadas, é a crença de que nós não temos a responsabilidade de nos separar do mundo. A ideia é que os cristãos não são diferentes das pessoas do mundo, com exceção do fato que eles foram perdoados. Recentemente, um artista evangélico muito popular comentou: cristãos procuram conselheiros, cristão tem problemas de família e cristãos viram alcoólatras. A única diferença entre cristãos e não cristãos é simplesmente nossa fé no nosso Deus Criador, que nos ama e nos ajuda a cada dia.
Esse tipo de pensamento tem origem nos nossos ensinamentos, que tem nos absolvido da responsabilidade de nos limparmos do mundo. Mas isso vai diretamente contra o que a Bíblia ensina. Pedro exorta: mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. A verdade está no meio desses dois extremos. Existe uma cooperação entre humanidade e divindade quando se trata de santidade. Jesus é a nossa santificação. Ver 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Porém, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 3 a 7. Jesus provê a graça para a nossa santificação, mas nós precisamos cooperar nos limpando por meio do poder dessa graça. Dessa maneira, somos capazes de estar no mundo, mas não seremos do mundo, para que vivamos em sua presença. Deus disse a Moisés para santificar o povo. Eles deveriam se preparar porque no terceiro dia o Senhor viria sobre todos do Monte Sinai à vista de todo o povo. Deus vir à vista de todo o povo significava que ele viria em sua glória. O profeta Oséias também nos dá um calendário de 2000 anos de preparação para a sua gloriosa vinda. Ele clamou: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Oséias capítulo 6, versículos 1 e 2. Depois de 2 dias, 2000 anos, ele nos dará vida novamente. E no terceiro milênio, ele nos restaurará para que vivamos em sua presença. Esse terceiro milênio é o milênio do reino de Cristo. É quando Cristo virá à terra para reinar 1000 anos com seu corpo glorificado. Ver Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Oséias continuou falando sobre a sua vinda. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Oséias capítulo 6, versículo 3. Sua vinda é tão certa quanto a alvorada. Amanhã, ou o nascer do sol, vem em determinado momento todos os dias. Não há nada que você possa fazer para mudar esse momento, absolutamente nada. Ele vem quer você esteja preparado ou não. A vinda de Jesus em sua glória está estabelecida e nada mudará esse momento. A questão é, estamos preparados? Os filhos de Israel acreditavam estar. Mas será que estavam mesmo? Eles nunca haviam visto a glória de Deus antes. Eles viram grandes sinais e maravilhas e amaram seus benefícios, mas a sua glória seria a mesma coisa? Você poderia estar confortável em uma atmosfera de milagres, mas ainda assim estar despreparado para a sua glória? Prossigamos para descobrir.